retirado do livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Elivaldo Pereira Franco. E quem vai nos falar é Flávio Santos, a quem passamos a palavra. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos envolvendo na sua proteção. A boca profética na época já não se havia mais ouvido anunciar. Narra-se, historicamente, que naquela época já havia se passado 400 anos em que as grandes profecias, através da inspiração mediúnica, começaram a ventilar e ventilavam a Israel. Era natural que aquele silêncio dos lábios divinos chamasse a atenção da população em geral, daquele povo tão perseguido, tão anatematizado, tão vítima de intolerância e de perseguição, de tal forma que permanecia aureolado por angústias, por intolerância, por medo, por perseguições. Israel, aquele povo considerado herdeiro do monoteísmo judaico, que de alguma forma carregava consigo o patrimônio do monoteísmo para a cultura dos evos do futuro, das épocas do futuro, era natural que também carregasse o leito da escravidão, das perseguições inclementes, da lembrança da servidão do Egito, da Babilônia, da diáspora, que deixavam marcas e sequelas inevitáveis no sentimento coletivo do hebreu. É natural, portanto, que Israel padecesse sobre essas injunções. E a boca divina, a boca da profecia, não mais abriu seus lábios para falar. Já não se ouvia mais as vozes inspiradas e o verbo flamívono de Isaías, de Elias, de Malaquias, de Moisés, que de alguma forma sensibilizavam a cultura internacional e ratificavam a fé daquele povo que aguardava as perspectivas de um futuro melhor. Na sua crença, na sua forma de conceituação, esse futuro deveria ser aureolado para colocar Israel no topo do mundo e eleger o hebreu antigo como sendo um povo especial. Era natural que as interpretações do Torá, do Antigo Testamento e das grandes mensagens espirituais que a comunidade israelita em particular e judaica em geral recebia, eram direcionados para essas ambições muito próprias do povo hebreu. É natural que eles se considerassem o povo elegido, o povo escolhido, já que os grandes fenômenos de dramaturgia, de estado de consciência alterada, através das manifestações proféticas, aconteciam no seio de Israel. É, portanto, compreensível que esse caldo de cultura influenciasse, direta ou indiretamente, o povo considerado elegido por Yahvé. Quando ele começou a falar a sua mensagem, sensibilizar os corações aqui e acolá, chamou a atenção do populacho de um lado e da cultura do sinédrio, dos fariseus, dos doutores da lei, acostumados aos debates intelectuais e sofisticados das sinagogas, no Torá, baseados na lei. É natural que a sua mensagem, quando começou a ser escutada e ser conhecida pela divulgação boca a ouvido, chamasse a atenção.
essa mensagem que deveria partir dos burgos mais primários, menos privilegiados, ao invés de se concentrar nas grandes capitais e megalópolis do mundo, particularmente Jerusalém, ele parecia preferir cidades menosprezadas, Cafarnaum, Dalmanuta, e as regiões da Galileia em geral, que eram tão desprezadas, aquelas regiões que estavam envolvidas por aquele lago ou mar do Tiberíades, em homenagem a Tibério César, ou lago de Genezaré, cujo volume d'água é menor do que o da Baía de Guanabara, e que sensibilizava os corações mais humildes e desprestigiados da época, graças à falta de importância que se dava às regiões da Galileia, de tal forma que mais tarde, Natanael ben Elias, quando foi conhecê-lo em uma das suas passagens pela Galileia, ele vai dizer: e o que é que pode vir de bom da Galileia? Tal era a desconsideração daquela cidade, abarrotada de pessoas analfabetas, desprovidas de cultura acadêmica, de importância política, social. E eram nesses locais que ele se hospedava, e era a esses locais que ele preferia ficar para direcionar a sua mensagem aveludada de um conteúdo espiritual elevado, de uma mensagem superior. A sua mensagem lentamente começou a chamar a atenção quando ele reunia-se diante das multidões misérrimas, anatematizada pelas enfermidades orgânicas e mentais, vítimas da perseguição e do preconceito, abrindo a boca, falando e lentamente sendo conhecido. É natural que a sua mensagem deve ter sensibilizado os variados setores da sociedade judaica, fora mesmo do judaísmo, aquele homem estranho e peculiar, que quando entrou na sinagoga em Jerusalém, já contando por volta dos 30 anos, portanto, segundo a tradição do Oriente, desobrigado para com os deveres em relação à família, particularmente a mãe com quem ele convivia e mantinha, ajudava na manutenção da sobrevivência material, a partir daquele momento, já não se encontrando inclusive em idade para se casar, segundo a tradição de Israel, adentra-se na sinagoga famosa de Jerusalém, interpreta o texto famoso que estava sendo lido, particularmente o texto de Isaías, que versava a respeito do Messias que deveria vir, e de tal forma interpretou que a população dali, as pessoas, os doutores da lei, impressionados, porque a maioria das pessoas não tinham acesso às escrituras, senão os próprios fariseus, o sinédrio, os doutores da lei, aqueles que legislavam em relação ao povo, impressionados ficaram de tal forma que alguns começaram a identificá-lo como o próprio Messias esperado, porque ele, na sua interpretação, deixou a entender e insinuou que se tratava dele que estava na terra para anunciar uma ética diferente. É natural que a multidão, especialmente pela propaganda das curas, das manifestações, entre aspas, miraculosas que ele operava, se avolumava para ouvi-lo falar. Várias vezes ele enfrentava a multidão com coragem para ensinar os seus conteúdos superiores, com os quais ele utilizava para despertar a criatura, para despertá-la para a realidade metafísica, transcendental da vida, para além das curas materiais e orgânicas, que em momento específico pode solucionar o problema, para depois apresentar outro problema. Ele tentava ir na raiz profunda, para além da aparência, e qualquer situação de manifestação exterior, de ostentação, de exteriorização, merecia de si o seu reproche, a sua condenação. Porquanto ele estava interessado na revolução que deveria fazer consigo mesmo. Daí estabeleceu uma ética que a humanidade estava acostumada, na ética da ação do bem, nas doutrinas religiosas do Oriente, seja no budismo, no hinduísmo, no iluminismo. A ação do bem sempre foi apregoada, mas ele sempre dava um enfoque diferente e mais profundo. Jesus
sintetiza a sabedoria espiritual antes dele e antecipa todas as conquistas religiosas depois dele. Porquanto, muitas vezes em ensinamentos que já eram conhecidos, ele dá um enfoque profundo para caracterizar a verdadeira ação do bem. Quando, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 1, ele, ao invés de falar da ação do bem, que já era conhecida na tradição religiosa do passado, ele dá um enfoque até então desconhecido. Tende cuidado em não fazer as boas obras diante dos homens, para que não fruireis apenas dos gozos da terra. É uma colocação que transcende a ação beneficente pura e simples, para além das aparências. Porque às vezes a ação do bem, ou a manifestação que fazemos aparentemente bondosa, tem um interesse por detrás que, na verdade, ao invés de estamos dando, estamos recebendo. Não estamos recebendo compensação imediata, mas estamos fruindo da compensação do aplauso, do gozo, da ostentação, do prazer. Sob o pretexto de estarmos orando, ajudando, contribuindo com alguém, estamos exibindo o nosso ego. Ele o sabia. Quantas vezes ele desvelava esse ego, que a psicologia profunda só 19 séculos depois vai identificar. E ele, com a sua magistral sabedoria, adentrava e acionava: tem cuidado de não fazer as vossas obras diante dos homens. Era uma colocação especial, que merece consideração, porque não está ali íncito a ideia do indivíduo de se esconder, mas de agir preferindo o anonimato e a discrição. Do contrário, não estamos interessados na ação do bem desinteressada, mas temos um interesse de fruir algo do nosso ego, compensações que são ainda vinculações com esse mundo, apegos ao mundo material. Porque quando falamos em apego, pensamos logo em objetos que acumulamos. Mas há outros tipos de apegos. O conceito que as pessoas têm de mim nesse mundo, e eu me apego a isso. A minha opinião que eu imponho é também um apego às coisas desse mundo. Eu tenho opinião e não cedo, não reflexibilizo. Também é um apego às coisas desse mundo. Ele o sabia e o desvelava. E em um momento glorioso, narrado pelo Espírito Amélia Rodrigues, em uma das suas pregações famosas, possivelmente ali em Cafarnaum, depois de ficar hospedado na casa de Simão, o pescador, filho de Jonas, ele se adentra diante da multidão, a multidão famélica, ansiosa, faminta de ensinamentos, e ele olha para a multidão, e depois de talvez alguns fenômenos que deveriam chamar a atenção daqueles necessitados de melhora ou de alívio dos tecidos orgânicos, nas enfermidades materiais, ele olha para a multidão e começa a ensinar. Diz Amélia Rodrigues que naquele mês de Kislev, março, abril, quando os ventos sopram mais fortes, e é primavera em Israel, em Jerusalém particularmente, ele se aproxima da multidão em um discurso memorável, e diante daquela multidão, que às vezes eram inclusive acompanhadas pelos fariseus, que já o caluniavam, já o vitimavam com a sua inveja e a sua peçonha, que ele não sintonizava, que já era vítima das pedradas e das calúnias morais, embora permanecesse integérrimo. Ele olha para a multidão, tranquilo e compassivo, e começa a falar sobre o perdão. Amélia Rodrigues retira essas informações históricas dos arquivos espirituais que se encontram no mundo espiritual, porque os evangelistas anotaram breves passagens desse encontro, quando ele começa a dizer: feliz daquele que consegue perdoar, porque esse se enriquece de paz. Feliz daquele que consegue cultivar o perdão, porque esse está de bem consigo mesmo. O agressor está agredido por si mesmo, e aquele que agride, no fundo, agride-se, porque se atormenta com o psiquismo asselvajado de conflitos. Toda pessoa que tem animosidade em relação a outrem, disfarçada ou não, declarada ou sutil, é uma pessoa enferma. E era mais ou menos isso que ele ensinava. É um espírito doente. E ele colocava em brilhantes colocações. A multidão ali, de alguma forma, embebecendo, bebendo das suas palavras, da sua sabedoria divina, e ele continuava a dizer. E em determinado momento elaborou uma parábola que ficaria escrita no capítulo 18 de Mateus, quando ele diz
o reino dos céus é semelhante a um senhor que tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 100 dinheiros e o outro lhe devia 10.000 talentos. Sabendo esse senhor que ambos não poderiam lhe pagar a dívida, perdoou aos 2. É natural que perguntemos a quem ele mais amou, e a resposta é óbvia: a quem a ele mais perdoou, àquele que tinha uma dívida maior e que ele perdoou. É assim que deveis fazer com o vosso próximo, disse ele, na medida que o vosso Pai Celestial faz assim para convosco, para receber a misericórdia do Pai Celestial. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios receberão a misericórdia. Era um ensinamento profundo que a humanidade não entenderia integralmente naquela época, estabelecendo, portanto, uma ideia que só mais tarde, com a visão da lei de ação e de reação, da lei de causa e efeito, a misericórdia que eu dispenso é misericórdia para comigo mesmo, e a ação inclemente e tolerante que eu dispenso para com o próximo, gera, de alguma forma, uma censura, não do Pai, mas do Pai que está em mim, do Deus que está em mim, que é a minha consciência, que estabelece o mecanismo de reparação, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que ele estabeleceu de maneira sui generis. E diz mais adiante o Espírito Amélia Rodrigues, que ele olha e fala: reconcilia-te depressa com o vosso adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz, ao ministro da justiça, e que ali sejas encarcerados. Não saireis de lá até que pague o último centil do que deve, estabelecendo, portanto, que não há punição eterna, porque se o indivíduo vai sair de lá algum dia, é porque não existe a ideia teológica que a Idade Média estabeleceu a respeito da sua mensagem de um inferno eterno, de um paraíso inacessível aos réprobos. Mas só saireis de lá até que pagues o último centil. Então vai sair. Equivale dizer que Jesus nunca estabeleceu na sua mensagem uma condenação eterna, mas estabelecendo de maneira sui generis a ideia do pagamento, que é a reabilitação do indivíduo perante o juiz, que é a própria consciência. Portanto, é uma lição excepcional. E a Amélia Rodrigues acrescenta um outro trecho que está presente no Evangelho, quando o pescador Simão se aproxima, acabrunhado, diz ela, e algo constrangido interroga, bem humano como ele era, diz: Senhor, quanto devo perdoar o meu próximo? Quanto devo aplicar o perdão? Será talvez 7 vezes? A expressão do número cabalístico, que é um número muito corriqueiro na cabala judaica, muito utilizado inclusive nas orações, nas ações, nas oferendas, o número 7. O número 7 para as boas ações, o número 7 para o número de orações, para as oferendas. Será 7 vezes? Ele estava utilizando a expressão conhecida do Sinédrio e das práticas do judaísmo. Jesus, que não estava preso em nenhum ritual, que ele estava submetido, embora respeitasse a todos eles, olha Simão Pedro e diz: não vos digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E essa foi a única frase desse diálogo que os evangelistas anotaram. O evangelista Marcos, que aliás é o evangelista que escreveu o evangelho a pedido de Simão Pedro. Mas a Amélia Rodrigues traz a continuação. Pedro fica constrangido e ainda não entendendo a proposta, porque não havia uma ética daquela do perdão indistinto, incondicional. A lei religiosa era a lei judiciária, era a lei civil, era, portanto, o regulamento da justiça. Como conciliar o perdão com a justiça? Será que perdoar indistintamente, pensava ele, não se estava agredindo a justiça que deveria dar a cada um segundo os seus crimes, as suas ações? Como conciliar filosófica e racionalmente o perdão indiscriminado com respeito à justiça e o cumprimento da lei? Era, portanto, uma questão difícil. E Simão volta a carga e pergunta: Senhor, mas diante da ofensa daquele que nos fere, devemos perdoar sempre sem cessar? Sim, Simão, porque o ofensor é um doente, está agredido em si mesmo, e o revide nosso tornar-nos-á pior do que eles, porque a vingança só vai nos tornar pior sintonizado com as suas doenças, agora gerando enfermidade para nós mesmos. Simão volta então a pergunta e diz: mas isso não seria apoiar a violência? Não seria concordar com o erro? Perdoarmos o tempo todo a agressão não seria sermos coniventes com a violência? Não, Simão,
não estou me referindo aos decretos legais, estou me referindo às ofensas e às agressões pessoais e ao revide, que nunca devemos utilizar. É natural que devemos respeitar os códigos legais da terra. E eu não venho para destruir a lei e os profetas, mas venho dizer que diante da justiça humana, algo não escapa senão do tribunal da justiça divina. Se há crimes que passam despercebidos e há agressões muito particulares que não podem ser examinados pelos decretos legais e pelas leis estabelecidas através das autoridades terrenas, no tribunal da justiça divina nada escapa. E as agressões todas são contabilizadas, tanto quanto toda ação do bem é contabilizada. Simão ainda não entendia. Volta a perguntar: Senhor, e se o agressor ameaça a vida de um ente querido nosso, a ponto de inclusive tirar-lhe a vida de um filho, de um parente, ainda assim devemos perdoar? Mais motivo teremos, Simão. Devemos perdoar ele, porque quanto mais é dolorosa a agressão, quanto mais é rude a ofensa, maior o mérito daquele que consegue se perdoar, porque se adianta espiritualmente, se eleva diante do meu Pai. Porque qual a recompensa seria se recebêssemos ofensas de segunda importância, sem significação nenhuma? Ademais, aquele que corta a vida de outrem interfere num processo muito difícil, histórico, em que a natureza demorou milênios para elaborar através dos processos orgânicos e materiais. Aquele que, portanto, corta o fio da vida, esse é um grande infeliz, que merece sim o nosso perdão, porque a vítima está muito bem, porque toda vítima está muito bem do reino dos céus. Simão, então, conclui com a última pergunta e uma última tentativa: e se nos matarem? E se nos assassinarem? E Jesus conclui dizendo: viveremos, tanto nós quanto eles. Aqueles que ceifarem as nossas vidas também viverão, e nós viveremos. E ao despertarmos para além da vida, vítimas de um homicídio, de uma agressão dessa natureza, despertaremos em consciência pacífica e tranquilidade. Simão, mais do que nunca, diante dessas situações quase insuportáveis de perdoar, é que necessitamos exercitar o perdão. Porque afinal, o revide do mal não vai solucionar o problema, e não vai eliminar a agressão que já foi feita, não vai consertar a agressão que já foi realizada. O mal que já foi nos feito, já foi nos feito. E a única forma de superá-lo é através do não revide com o mesmo mal. Era, portanto, a colocação do apóstolo, que ainda confuso, ouve Jesus olhar para ele com 2 lágrimas nos olhos, diz Amélia Rodrigues, com um olhar de compaixão. E Jesus conclui o diálogo dizendo: mas não te preocupes. E olhando para o céu como se divisasse algo muito próximo, ele disse: quando eu for erguido, eu vou atrair muitos para mim. Simão não entendeu. Amélia Rodrigues faz um comentário dizendo quantas vezes ele se referiu a esse ser erguido. Ser erguido que seria atraído. Talvez os discípulos esperassem que ele fosse erguido a um posto de sucesso, a uma situação de glória e de triunfo. Quando ele fosse erguido, isso é, quando a sua filosofia fosse aceita e ele fosse colocado como sendo um representante, uma autoridade humana, aí ele atrairia todo mundo e todo mundo seria naturalmente submetido aos seus ensinamentos, todo mundo faria o bem, todo mundo perdoaria. Talvez passasse pela mente dos apóstolos essa ideia: quando eu for erguido, eu atrairei muitos a mim. Erguido no sentido humano, num trono, num governo, numa autoridade político, econômica, governamental. Mas ele estava se referindo o tempo todo ao sacrifício que ele deveria ser imolar, ao ser erguido na cruz. O tempo todo ele se referia. Quantas vezes a verdade está em nossa face e a gente não percebe? Quantas vezes a verdade chega de 1000 maneiras e nós não atentamos que a vida está nos dando um recado? Quantas vezes ele tentou passar esse ensinamento para os discípulos que não compreenderam? Naturalmente que só compreenderam depois, quando ele realmente for erguido. E ali ele deixou para o final a lição maravilhosa do perdão. Como a dizer que o perdão é o coroamento de toda a lição do amor que ele coloca. Se o amor é a base da doutrina de Jesus, é o ensinamento básico, é a essência de tudo que Jesus ensinou, o perdão é o amor na expressão mais elevada.
porque é a reação do bem diante do mal que lhe é praticado, diante da ofensa que lhe é oferecida. É, portanto, um ato de nobreza, uma atitude de elevação espiritual e um olhar de compreensão fraternal e de compaixão para com a humanidade que se encontra em uma faixa diferente. No momento final, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em verdade, dizem os bons espíritos, ele não estava perdoando ali. Ele já havia perdoado aquelas agressões antes. Ele estava pedindo ao Pai que naturalmente utilizasse de recursos divinos para a reparação daqueles crimes, daquelas agressões para com eles, para que a lei não fosse tão inclemente. Estava orando ao Pai por eles, pelos agressores, porque ele já havia perdoado. Não tinha mágoa, não havia ofensa na palavra de Jesus. O perdão em Jesus não pressupõe uma ofensa antes, porque o nosso perdão em geral pressupõe primeiro a gente ficar magoado para depois a gente perdoar. Jesus está além. Ele já tinha um olhar de compaixão ou de misericórdia para com todos. Daí esse olhar já estava embutida a proposta do perdão, da aceitação do indivíduo como ele é, com as suas fraquezas. Daí conviveu com os apóstolos, sabendo da fraqueza de Pedro, da debilidade de Judas, do ceticismo de Tomé, da oscilação emocional de um e de outros. Ele sabia, não amou menos, conviveu com eles, dando o exemplo máximo do perdão, porque o perdão é essa atitude de não devolver o mal com o mal. A teologia, particularmente a cristologia da Idade Média, baseado em algumas informações do Evangelho, estabeleceu que perdoar é esquecer. O perdão pressupõe o esquecimento da ofensa. Do ponto de vista evangélico, isso está correto. Até porque, do ponto de vista lógico, o indivíduo que fica com ressentimento é um sentimento, portanto, que ressente, que retorna. Ele fica vitalizando na memória, na mente, na consciência o fato ocorrido, e é natural que aqueles arquivos mnemônicos permaneçam. A lembrança do mal, a lembrança da situação desagradável, pelo rancor, ou pelo ressentimento, pela mágoa que a alma alimenta. É natural. Daí porque o indivíduo que não alimenta rancor tende a não ficar vitalizando aquela lembrança, não ficar recordando daquela ocorrência, e tende a esses arquivos da memória irem sendo semeados ou incementados no inconsciente, no solo ou no subsolo da estrutura psíquica, e lentamente o indivíduo passa a diluí-lo, pelo menos da memória consciente, passa a não ter mais acesso a ele a todo momento. Então, do ponto de vista evangélico, isso está certo. Mas a grande verdade é que nem sempre perdoar implica esquecer. A psicologia contemporânea, particularmente alguns psicólogos transpessoais, quando estudando algumas propostas neotestamentárias do Evangelho de Jesus, estabelece que a proposta de Jesus tem um fundo terapêutico, um fundo de psicoterapia. Percebem esses estudiosos que perdoar não é necessariamente esquecer, porque há situações e há fatos, há ocorrências que eu até gostaria de esquecer, mas não consigo, porque é da memória. Está lá, a gente lembra. Há situações, eventos que ocorrem, por exemplo, com um indivíduo, que por mais que ele queira, ele não vai esquecer, porque o esquecimento tem a ver com a memória, com as lembranças, e o perdoar tem a ver com a emoção, com o sentimento, com a moral. Daí nem sempre nós conseguimos. Quantas coisas a gente gostaria de esquecer e não conseguimos, e quantas coisas gostaríamos de lembrar e não conseguimos. É natural, tem a ver com os arquivos da memória. Então há fatos que não conseguimos esquecer. Mas perdoar, do ponto de vista dessa visão, é não devolver o mal com o mal. Se eu não devolvo o mal que me foi feito com algo compatível, e se diante de uma oportunidade, de uma situação, eu tenho a oportunidade até de fazer o mal, mas ajo de forma diferente, eu estou perdoando. Mesmo que eu tenha algum sentimento, mesmo que eu carregue algum desconforto, com esse tipo de atitude, com o tempo, vai se diluindo a emoção, até chegar um momento que eu não sinto mais nada. Mesmo que eu me lembre do ponto de vista mnemônico. Então, perdoar é não devolver o mal com o mal. Na análise da psicologia transpessoal, perdoar é aceitar a pessoa como ela é. Porque às vezes a mágoa quase sempre está embutida no inconsciente, a não aceitação do comportamento do outro. Eu esperava que o outro tivesse uma outra atitude, mas ele não é aquilo que eu esperava, porque eu despejei nele
não o que ele é, mas o meu ego que eu projetei dele. Aquilo que eu não consigo ser, eu quero que ele seja. Então é muito comum esses conflitos. Daí porque quase sempre as mágoas maiores são daquelas relações mais íntimas, não são de relações estranhas, porque nós depositamos expectativas nas relações mais próximas de intimidade, familiares, conjugais, paternais, filiais, de amizade profunda. Nós sentimos-nos na expectativa do outro sempre agir de uma forma que nos agrade. E quando ele toma uma atitude diferente, nós nos decepcionamos, não aceitamos, e essa não aceitação é o ressentimento, a mágoa, portanto, a ausência de perdão. Graças aos avanços das ciências neurológicas, psicossomáticas, psiquiátricas, comportamentais, chega-se hoje à conclusão que a postura do indivíduo mental é essencial para a sua saúde. A psicossomática, desde a década de 70 e hoje, as várias doutrinas que estudam a relação mente-corpo, a relação psiquismo e soma e aparelho orgânico, constatam a evidência de que a nossa postura mental está muito associada em nossa saúde orgânica e mental. Disfunções da tireoide, alterações neurológicas, distonias gastrointestinais, enxaquecas, problemáticas ósseas. Hoje há pesquisas notáveis com uma força muito grande associando a posturas de comportamento. Há problemáticas emocionais que geram quase sempre essas ocorrências. Desde o cortisol, o hormônio do estresse, até outras ocorrências como câncer e até a loucura, que começam no disparate da mente não controlada, da mente mal harmonizada, da mente inquieta, da mente que se magoa, que se inquieta, que cultiva vícios e perturbações. O Dr. Fred Luskin, da Universidade de Harvard, elaborou uma série de congressos e eventos em grupo para abordar a questão do perdão do ponto de vista psiquiátrico. E ele chega à conclusão no livro famoso dele, A Terapia do Perdão, que é o indivíduo que pelo menos tenta perdoar, mesmo que não consiga, já vive uma vida mais saudável. Ele fez experiências de grupos com várias pessoas que foram vítimas de situações atrozes, pais cujas filhas foram estupradas e assassinadas, pessoas que tiveram a vida dizimada por traumas profundos, e só por estarem no grupo terapêutico conversando sobre a temática, mesmo ainda não conseguindo perdoar, ele monitorava vários fatores e critérios de saúde. No começo, um mês depois, 2 meses depois, e os resultados eram surpreendentes. Desde a pressão arterial, funcionamento cardíaco, colesterol, funcionamento cerebral, dando demonstrações notáveis de que o psiquismo interfere na saúde e que o ressentimento gera adoecimentos muito graves. Daí, Fred Luskin vai estabelecer que o perdão é uma proposta terapêutica que deve ser naturalmente estimulada. Chega a concluir que as pessoas que se magoam ficam mais doentes. As pessoas que se magoam, que evitalizam muitos conflitos, que evitalizam o pessimismo, ficam muito mais doentes do que as outras que estão sorrindo com mais facilidade, que são afáveis, que são joviais. Já falei aqui que entre vários fatores a mulher vive mais do que o homem porque sorri mais. Segundo o especialista, a mulher normalmente sorri mais. Há uma sala como essa aqui, alguém chega, a mulher sorri, a mulher é afável, conversa, o homem, para mostrar que é homem, fica com o seio carregado. E vai ter um infarto coronariano, vai ter um AVC, um acidente vascular cerebral, vai ter uma problemática orgânica e vai viver menos que ela. Daí há muito mais viúva do que viúva. É uma evidência científica, é frágil e vive muito mais. Então, é uma ocorrência, dentre vários fatores, a mulher sorri com mais facilidade, a mulher é mais jovial, a mulher é mais aberta aos relacionamentos, interage, se comunica, fala, aliás. Ouve também, fé em Deus. Mas, por isso, joga para fora os seus conflitos. Jung, na sua época, já dizia: o indivíduo mais introvertido, ele somatiza mais doenças, porque ele se fixa mais em suas perturbações. E o extrovertido joga para fora, divide o conflito metade, 50% para cada um, onde ele encontra pelo caminho. Então já descarrega um pouco no outro. É uma maravilha.
Há um especialista que chega a dizer: o sorriso é tão excepcional que produz defesas imunológicas. E ele fez uma pesquisa notável, demonstrando que pessoas que assistem filmes de comédia, por exemplo, produzem, durante o espetáculo, ou filmes emocionantes, determinadas enzimas na saliva, que vão produzir, por exemplo, várias substâncias imunológicas para as defesas do organismo, para um bom funcionamento, inclusive interferon e outros, dando-nos uma ideia notável dessa harmonia. Perdoar, portanto, diz uma outra especialista, a doutora Robin Cassarja, terapeuta transpessoal, que também escreveu tanto sobre perdão. Ela vai dizer que o perdão, na verdade, é um ato de alto amor. O perdoar aos outros é se libertar de algemas e ficar bem. Porque quando eu não perdoo, eu fico atormentado pelo outro que me fez mal, e outro que está lá tomando banho de praia, curtindo os jogos do Brasil na Copa, e eu que fico me atormentando e carregando ele na minha mente. Aonde eu vou, eu carrego ele. Eu perdoado, eu me liberto dele, retiro ele da minha cabeça. Mas ele continua com os seus conflitos, porque quem está despejando nos outros os seus conflitos, claro que não está bem. Então perdoar é bom para quem perdoa e não para quem é perdoado. O perdão não vai mudar a vida do perdoado. O perdoado continua com a mesma condição, com a mesma situação, mas o perdão desalgema e liberta o indivíduo preso nessa mágoa de alto desamor, de prejuízo à sua própria saúde e de manipulação. Porque se eu não gosto de alguém, se eu tenho um ressentimento de alguém, o que a pessoa não faz desgosta a mim. Olha que maravilha. Então ele consegue me dominar. Ele me agride, eu fico magoado. Ele então passa por mim, eu tenho um descompasso, eu me sinto mal, eu sinto desconforto só de vê-lo. É a mágoa. Então a pessoa não conseguindo me manipular. Gandhi dizia: eu não permito que ninguém me manipule. Não permito, porque ninguém pode ser dono da minha vida senão eu mesmo. Então se alguém me ofende, eu deixo a ofensa com ele. Se alguém me bajula, me elogia, eu deixo a bajulação com ele. Porque eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que eu sou de mim mesmo, e que eu já consigo conquistar de mim mesmo. Que é notável, que é homem notável. Porque se eu reajo a uma agressão, se eu fico ofendido, a pessoa está conseguindo me manipular. O que ela faz me afeta, me alcança. Que é homem notável, que é indivíduo extraordinário, maduro emocionalmente, para não ficar preso a essas ocorrências. Portanto, o perdão, meus amigos, tem a ver com essa ideia do alto amor, que começa no alto perdão. Aliás, é muito difícil, mas as criaturas normalmente não conseguimos nos perdoar. Todos nós erramos, sem exceção. Todos nós temos equívocos na jornada evolutiva. Todos nós temos deslize. A única exceção foi Jesus, porque já era um espírito perfeito, sumamente puro. Retirando ele, todos nós temos os nossos descalabros, os nossos momentos de alto e baixo, os nossos momentos de perturbação. É natural. Tenho certeza que aqui, por exemplo, quantas senhoras ou senhoritas que cometeram, por exemplo, o aborto em alguma época da sua vida e se atormentam e ficam com consciência de culpa. Para quê? Por quê? Não vai adiantar de nada. Ah, mas é um ato terrível, é um ato negativo. É. Mas se atormentar pela consciência de culpa, está se bombardeando de conflitos, está antecipando a desencarnação pelo suicídio indireto. Para quê? Faça todo o bem, porque a lei é de amor e não de olho por olho, dente por dente. Toda ação positiva que você faça paga o mal, né? O mal, a ação negativa que fizemos. Doe todo, faça todo o bem, para recuperar a sua dignidade através da autoestima que é recuperada, liberando-se da consciência de culpa na ação do bem. O amor que cobre a multidão de pecados, como dizia Jesus. Então é o bem. Se fez, não deveria ter feito, muito bem, reparemos, façamos o bem. A dor e a expiação nos alcança quando ficamos rebeldes e renitentes no sofrimento e na dor, e assim por diante. Então, o perdão é a grande terapêutica para nos dar flexibilidade, porque a pessoa que vive rancorosa é uma pessoa muito rígida, é uma pessoa que está caminhando para a morte, porque rigidez é cadáver, é morte. E flexibilidade que é vida, diz, aliás, os especialistas da neurolinguística. Então, o alto amor, amar a si mesmo,
perdoar a si mesmo, rir até de si mesmo, é até terapêutico, né? As nossas quedas, os nossos deslizes, as nossas coisas que fazemos, que maravilha, como nós, quando olhamos para a nossa infância, percebemos o quanto, como nós nos comportávamos quando éramos crianças. É uma lição sábia da natureza. Então, amar-se. Todas as doutrinas religiosas diziam no passado que era necessário se odiar, odiar o mundo, odiar a terra, para conseguir amar a Deus. Um paradoxo sem lógica. Como é que eu amo e odeio? É um contrassenso, porque uma coisa anula a outra. Como é que eu posso odiar o corpo, anular o corpo, odiar a mim mesmo, me anular, me odiar para amar a Deus? Como é que eu posso me odiar para amar a Deus? Isso é uma negação, é uma anulação, é um contrassenso que não tem campo psicológico nenhum, em nenhum lugar. Porque se eu amo, eu não odeio, e se eu odeio, eu não amo, porque uma coisa é antagônica da outra. Notem que coisa interessante, Jesus nunca disse isso, embora as pessoas interpretaram sua mensagem, o Espiritismo vem dizer: ame-se a si mesmo, ame-se a si mesmo, se cuide, trabalhe para o seu aperfeiçoamento moral, para se sentir melhor, cuide também da matéria do corpo, não viva para o corpo, que é diferente, não tenha um culto excessivo do corpo, mas preserve o corpo para o corpo dar mais dias aqui na terra, para ter um prazo de validade maior, para não desgastá-lo antes do tempo. Cuide da matéria, cuide do organismo físico, utilize as energias físicas para fins nobres, sacrifique as energias físicas para fins nobres, para a aquisição de boa cultura, para a abnegação, para a dedicação, e não para os excessos de toda sorte, as farras homéricas, e assim por diante, que nós desgastamos as nossas energias em situações deploráveis, e depois chegamos na idade avançada: eu estou cheio de problema de saúde. É natural. Se excedeu a vida inteira, aliás, os que chegam depois dos 70 têm um problema de saúde, é exceção. E alguns magoados, eu vejo espíritas magoados com os guias espirituais. Coitado dos guias, eu digo, é verdade. Só falta você pedir agora para os guias te darem um corpo novo, porque isso eles não podem, meu bem. Dá uma matéria nova, a matéria está desgastada agora, só na próxima. Então, são, portanto, fantasias que nós naturalmente colocamos. Então, amar a si mesmo, gostar de si, para ser pessoa ponte, como eu disse em outra palestra. O espírito Viana de Carvalho costuma dizer que nós gostamos de ser pessoa parede, que atrapalha a marcha. Já notaram como a gente adora atrapalhar situações, dificultar? Nós gostamos de dificultar. Você pode? Não. A gente adora já dizer não. Você pode isso? Não. Não. Você pode pegar o dinheiro? Posso. Aí posso. Então assim, nós dificultamos tudo. Não. Hoje não, vamos lá, vamos tentar, vamos colaborar, vamos possibilitar algo. Deveriam ser pessoas pontes, que ligam as trajetórias, que ligam os passos, para sermos pessoas de bem. Meus amigos, o perdão enseja várias colocações. Para concluir, permitam-me citar 3 exemplos que me chamam a atenção dessa notável temática. O primeiro deles versa sobre um depoimento que eu vi certa vez do médium e orador espírita Divaldo Franco, que falou aqui em Salvador, na Mansão do Caminho, sobre a experiência sua pessoal. Como eu conhecia o fato, graças à literatura da história do movimento espírita, fiquei muito interessado no transcorrer do seu depoimento oral, que me parece que não há ainda em livros esse depoimento. Eu conheci o fato porque soube, por causa de depoimentos de alguns amigos nossos, que eram ligados ao evento que ocorreu na década de 60, junto à Federação Espírita Brasileira. Houve, na época, uma reunião de pessoas que antipatizavam com o confrade baiano, essa coisa notável do movimento espírita, que a gente antipatiza-se fraternalmente, mata o outro cristamente, porque é um movimento muito movimentado, como dizer. Então, havia pessoas que antipatizavam com ele,